Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente no podcast Jovens na Tecnologia. Eu sou o Will. E eu sou a Lavínia. E eu sou a Marila. Muito bom, o timing sempre é perfeito, a Ok. gente nunca erra, tá? E dessa vez a gente vai contar a história da Marila, tá? E lembrando, né, o objetivo do nosso podcast é inspirar os jovens a entrarem na área da tecnologia, ouvindo ali histórias de outras pessoas que já estão naquela área, tá? Então, De outros jovens, Marila. tá? Por Os favor. outros jovens, tudo bem? Isso, muito jovem, tá? Então, Marila, se apresente, qual o seu nome, qual a sua idade, jovencita, onde você trabalha, o que você faz, vai lá. Boa. Olá, boa noite, pessoal. Eu sou a Marila, eu tenho 24 anos. Eu sou natural de Barretos, morei em Rio Preto, atualmente estou em Atibaia. Tudo isso aí dentro do estado de São Paulo, né? Atualmente eu sou analista de dados pleno na Shopee. E uma curiosidade pessoal que o William participou, né, que a gente se conhece já desde o ensino médio, é que no primeiro ano do ensino médio eu tive um trabalho de artes e que eu ia apresentar sobre o Pablo Picasso e eu achei que seria interessante eu decorar o nome inteiro do Pablo Picasso. E assim, isso foi uma informação que eu nunca tirei da minha cabeça. E assim, vocês me perguntam por que decorar o nome inteiro do Pablo Picasso? Porque ele tem nada mais nada menos do que acho que uns 28 nomes. Então, assim, eu achei isso impressionante. Você ainda lembra Então, todos Recita, os nomes? recita, eu lembro, recita. eu ainda falo com sotaque. É Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remédios Cipriano de la Santíssima Trindade Rui de Picasso. Parece aquele meme daquela bicha falando, você já viu? É isso, gente. É sobre isso. E toda vez que alguém me pergunta, eles pedem pra eu falar o nome, e aí eu falo que tem o Nepomuceno, e eu também tenho o Nepomuceno, então eu sou quase parente do Pablo Picasso. O que não é difícil, porque ele tem muitos sobrenomes. Você e as Entendi. 18 pessoas em Barretos também são. Às vezes você que está assistindo também é parente do Pablo Picasso e Você só não tem um sabe, tá? sobrenome igual ao do Pablo Picasso, você pode ser parente dele. Então, bacana. Aí, Marila, eu queria saber um pouquinho sobre como foi esse seu interesse em seguir na área da tecnologia. Você bem disse, a gente fez o ensino médio junto, né? A gente se conhece lá desde 2016 e a gente fez o ETIM de informática. Como que você Sim. chegou nessa escolha? Você já gostava ali? Você chegou a gostar ali ou você já, eita, ou você já fez alguma coisa antes para ser voltada na área da tecnologia? Então, gente, eu era uma batata pra isso, assim, juro. Desde criança, assim, eu tive meu primeiro celular com 13 anos, sabe? Eu tinha computador, era aquele de tubo branco em casa. Eu tinha Uhum. Orkut pra ficar jogando coletinha feliz. Se o áudio do PC não tivesse funcionando, eu não sabia ligar o plug pra saber se tava funcionando. Assim, eu completamente assim, não era da tecnologia. E aí eu já era amiga de uma amiga em comum, né, a Marcele, e ela era super desenrolada, assim, ela tinha as coisas, ela sabia baixar a música, eu achava impressionante, eu falei assim, caraca, ela é muito inteligente. Assim, eu não sabia nada. Só que, o que que aconteceu? Eu e essa minha amiga, a Marcele, nossa amiga em comum, a gente estudava numa escola estadual em Rio Preto, que era de, assim, baixíssimo rendimento, sabe? Aquelas escolas estadual complicado. E eu me sentia muito deslocada, assim, eu sempre fui muito nerdola. E aí eu queria estudar numa escola de um padrão mais alto, mas eu não tinha dinheiro pra isso, né? Então, assim, Uma pausa só para falar que quando a gente se conheceu, ela sempre estava carregando um livro desse tamanho com ela, tá? Eu acho que era de As Game of Crônicas de Gelo e Thrones. Fogo. Cara, eu li As Nossa, Crônicas de Gelo e Fogo. Eu comecei com 13 anos a ler As Crônicas de Gelo e Fogo. Eu li inteiro. Tipo assim, bizarro. E aí, eu não, eu lia na escola, eu tinha a escola, essa escola de baixo rendimento foi a época que eu mais li na minha vida toda. Eu tinha tipo 3 aulas de português direto, aí eu dormia e lia durante as 2 primeiras aulas, eu acordava na terceira aula, fazia o que precisava e entregava. E assim, eu era odiada, obviamente, né? Porque todo mundo ficava puto comigo. Então, aí eu pensei, nossa, eu preciso ir pra um lugar um pouco melhor. E Pra eu melhorar aí tudo. pois é, pra ver se o negócio desenrola, né? E aí que a minha irmã e uns amigos meus foram pra ETEC, né? Que é uma escola técnica integrada em ensino médio. E aí eu pensei, caraca, eu preciso entrar nessa escola. E tipo, eu nunca tinha feito um vestibular na minha vida, e tinha um vestibulinho, né? Então eu falei, nossa, eu preciso fazer o vestibulinho, eu vou ter que, né? Se eu não passar, eu tô perdida, né? Assim, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu já tava assim, sofrendo 14 anos. Aí eu falei, não, como que eu vou aumentar as minhas chances de passar?
Aí eu olhei lá qual que era o que tinha a maior chance de passar, né? A menor nota de corte. E era informática. Porque tinha duas turmas, toda lá naquela ETEC tinha era uma turma por curso, era ensino médio com um curso, e normalmente era uma turma só, né? E aí o informática eram duas, então eu pensei, porra, é o dobro de chance de eu passar. Aí eu e a Marcele fomos, assim, né? E aí, no final das contas, a gente passou, e aí eu passei com uma nota que eu teria entrado em qualquer um dos cursos, então não precisava ter sido tão paranoica. Sofrer tanto. Uhum. Não precisava. E, cara, foi assim que eu entrei na informática, basicamente. Assim, não foi nenhuma história incrível, foi bem tudo Por conveniência. cair ali de tipo, não, porra, foi muito legal, gostei bastante. Eu, desde o início, assim, como já conheci o William, a gente já foi amigos, assim, desde o começo. Era uma turma muito legal que a gente tinha, assim, eu digo que fácil foi a melhor fase da minha vida. E não era fácil, tá? Porque a gente era ensino integral, a gente estudava das 7 da manhã às 4 da tarde, às vezes. 4h40, tá bom? 4h40 16h40 era da quando última você aula. tinha 5 aulas, era 5 de manhã e 4 à tarde, né? É, Eu nossa, lembro, cara. era quarta-feira, sempre quarta-feira você ficava até as 4h40. Decorei isso. Nossa, era um inferno. Mas tudo bem, a gente sobreviveu. Melhor fase da minha vida. Mano, foi a melhor fase da minha vida, eu juro pra vocês. Apesar disso, né? Eu passava o dia inteiro na escola. Assim, a gente fez um laço, muitos laços de amizade que eu levo com muito carinho, assim. E aí foi isso que eu entrei pra tecnologia, pra informática. Legal. É, A das gente matérias. oficialmente faz merchan da ETEC aqui, né? Porque não teve um participante que não estudou na ETEC. E não Será que fala ela fez bem, né? FATEC? Você fez Será? FATEC? Fiz! Fez. A Caraca, gente mas a faz. gente é uma bolha. Que a gente tá assim É o numa. merchandising do Centro Paulo Souza, tá? Sinto lhe É. dizer. É que secretamente a gente é Cadê o patrocinado, patrocínio? inclusive. Centro Paula Souza aqui, ó. Patrocínio, já era a Tá hora, fi. perdendo, hein? É, das matérias ali da ETEC, qual que você mais gostou e menos gostou? Claro, das matérias do curso Do técnico, tá? técnico, ok, certo. Olha, eu odiava desenvolvimento mobile. Assim, com Ah, todo. sei. Nossa, mas eu odiava. E o professor, ele era um anjo. Ele era muito bonzinho. E ele tinha, assim, frases muito marcantes. É que agora eu não lembro de nenhuma. Você lembra das frases marcantes É, dele? chamadinha. Chamatinho, chamatinho. Mas, Lembro assim, dessa. era horrível. Eu não nasci pra programar em celular. Eu tenho muito respeito por quem decide fazer isso. Em defesa, tá? Era em Java e aí tava muito complicado. Agora, se você for programar hoje, por exemplo, em Flutter, em Ionic, Nem sei o em que que React era. Eu conheço Native, como desenvolvimento mobile. Nem sei que é, linguagem que eu as tava linguagens de fazendo. hoje estão um pouco mais aprazíveis, assim, tá? Receptivas, eu devo dizer. Ok. Então, e aí a que eu mais gostava foi banco de dados. E aí, meu professor Beleza. também, ele era muito bonzinho, a gente teve, era banco de dados 1 e 2, né? E aí, na época, ele falava que o emprego para quem queria seguir na área de banco de dados era ser DBA, desenvolvedor de banco de dados. Ele falava que, tipo, era isso que existia. E eu pensava, caraca, eu quero ser um DBA, então, porque eu gostei muito de banco de dados. E aí eu descobri que isso nem existe mais. Tipo assim, era, porra, muito atual, claro. Mas, pô, mas o conhecimento era atual, mas o professor ele tava meio desatualizado ali nas profissões. Será que a gente pode dizer que esse momento que acendeu uma chama para a profissão que você está hoje? Eu não diria com tanta força, assim. Não, eu diria. Talvez você tá puxando um pouco demais ali. Eu diria que, tipo, pô, curti. Sim, Falei, vou interessante. tolerar trabalhar com isso um dia. Tolerarei, toleraria, tolerareis. Tolero. Tolero. Mas assim, achei interessante, né? Porque eu não gostei de desenvolvimento mobile. Eu gostava de programação, a gente viu PHP, vimos C++, Java, C++, C Sharp. Java, C Sharp, a gente viu bastante linguagem, assim, que eles achavam interessantes na época, né? E aí eu gostava, eu era boa, mas eu pensava, porra, mas eu não quero ser programadora nem fudendo programar, desenvolver coisa, porque assim, eu ficava estressada, sabe? Dava um erro e eu não sabia resolver, e eu tentava procurar na internet e eu não entendia a linguagem de internet de programação. E aí eu não sabia resolver, eu ficava puta, eu pensava, cara, eu vou ter um infarto se eu trabalhar com isso.
Tipo, o William, por exemplo, quando a gente fazia as coisas, ele sempre foi uma pessoa muito calma, muito centrada. Então, assim, as coisas davam errado, ele, tipo assim, ele não piscava, ele abria uma aba nova, ele começava a pesquisar, ele tentava e tentava, e ficava assim ali, e parecia que ele estava gostando de fazer aquilo, eu odiava. Então eu pensei, Gostando de não, sofrer. programação não é pra mim. Então, banco de dados era a coisa que era a que eu mais achava interessante, que eu não sofria, sabe? Entendi. Legal. E ali da ETEC, então, terminou ali o ensino médio mais o técnico, né? A gente terminou em 2018. E aí, o que que você pensou? E Vou seguir na aí? área da tecnologia, então, E que eu né? faço da minha vida? Então, também não foi assim tão simples, né? Em Nada é simples nessa 2018, vida. nada é simples. Tipo assim, não, você fala, porra, a pessoa nasceu pra isso. Não, foi casualidades atrás de casualidades que foram dando certo e foram me mostrando um caminho e eu fui seguindo, tipo assim, deu muito certo, sabe? Nunca foi um sonho, assim, quando eu era criança eu falava que eu queria ser astronauta ou cientista. Nunca pensei em trabalhar com tecnologia. Mas aí, o que que aconteceu? Em 2018, eu, o William, inclusive, começamos a participar de muitos projetos tipo assim, que tinha na nossa Empreendedorismo. região. É, que a Hackathon, tal. gente, então, em São José do Rio Preto, é um polo tecnológico, a gente até temos um polo tecnológico, né? E aí tinham muitas iniciativas de hackathons, de cursos, de projetos voltados para o mundo de tecnologia e de empreendedorismo, principalmente, né? Então eu e o Will, a gente começou a participar de um curso que chamava Jovens Empreendedores do NJE, do Núcleo de Jovens Empreendedores da CIRP. E aí a gente começou a participar mais desse mundo, a gente começou a entender um pouco da galera de negócios, participar ali de pessoas que eram relevantes ali em Rio Preto, na área de empresas de tecnologia. E aí a gente começou a gostar desse universo, assim, né? A gente achou interessante, a gente participava das coisas. E aí, mas assim, eu pensava, pô, realmente parece que eu tenho um talento ali pra seguir nessa área. Tipo, pô, talvez ter uma empresa de tecnologia, alguma coisa, eu senti que eu tava me encaixando, mas ainda era uma nuvem de ideias, né? Tava tudo ali no mundo das ideias. Eu tava só participando e vendo como é que era. E aí, tipo, super nada a ver. No final, eu já tava na metade do ano e eu tava doida, assim, tipo, o que que eu vou fazer? Já tá chegando a época de vestibular, né? Eu vou aplicar eu vou fazer o Enem, fiz FUVEST, fiz VUNESP, fiz vários vestibulares, mas eu ainda não tinha noção do que eu queria. Inclusive, eu fiz uma lista, não assim, muito nerdola. Eu tinha uma lista de todas as profissões que eu achava interessantes e eu fiz os prós e os contras de cada uma, pensando em profissão, tempo do curso, salário, área de atuação, tipo assim, pensando em tudo, sabe? O que que eu ia fazer? Porque eu gostava de muita coisa, mas eu não tinha paixão, eu sentia que eu não tinha, né, pra nada. Maluca. Aí Tô tá. vendo, eu não sabia dessa lista, gente. Eu Primeira fiz. vez, ó, Não, pra você ter revelações. noção, eu botei em relações internacionais. Aí depois eu descobri que relações Olha só. internacionais é um curso de humanas. Eu pensei, nossa, o que que eu tava na cabeça? Eu nem, não sou de humanas. Nunca fui de humanas. Aí, no final das contas, eu tinha alguns cursos que os meu top 2 era medicina veterinária e engenharia química. Não sou de humanas, deixa eu repetir. De- Enfim, Não sou de humanas, mas beleza. Aí, não, pra vocês terem noção, foi assim, eu e o William, a gente foi numa palestra, nada a ver, sobre metodologia ágil de Kanban no Polo Tecnológico de Rio Preto. A gente tava à toa, tinha nada pra fazer, o que que os adolescentes vão fazer? Vamos assistir uma palestra de Kanban. A E gente que os foi. nerdola vão fazer. Sim, não, eu e o William, a gente era assim, a cara dos nerdolas, porque a gente era um grupo, e desse grupo, eu e o William, a gente era que batia mais as ideias da área da tecnologia, né? Aí a gente tinha uma sim. amiga nossa e um outro amigo que eles eram mais da área de humanas. Então meio que Não, e juntava, cada um do grupinho dominava uma das áreas ali de conhecimento, tá ligado? Então era, sim. era ótimo, né? Cara, Ah, a gente era as matemática, física tartarugas comigo, ninjas. química, é maravilhoso. Sim. E aí eu e o William, então, sempre que era alguma coisa voltada para tecnologia, eu catava a mãozinha do William e falava, vamos. Assistindo essa palestra sobre Kanban, o palestrante, ele em um momento, ele falou que ele foi graduado em informática para negócios pela FATEC. E eu,
cara, eu estava estudando na ETEC, eu nunca tinha ouvido falar nesse curso da FATEC. E na hora que eu ouvi esse nome, uma chavinha tralou na minha cabeça. Falou assim, tecnologia? Negócios? Você gosta de ambos. Tem um curso sobre isso? Tipo, caraca, faz muito sentido pra você. E aí foi assim que eu descobri esse curso. Eu não desisti das minhas outras duas opções, mas aí eu resolvi aplicar para a FATEC, né? Então eu fiz todos os vestibulares possíveis desse mundo. E no final das contas, eu ainda estava com as minhas três opções: informática para negócios, engenharia química e medicina veterinária. Inclusive, medicina veterinária era pago em Rio Preto, em universidade particular. Engenharia química era na Unesp, em Araraquara. E informática para negócios em Rio Preto, gratuita, né? E aí, no final das contas, o meu coração bateu mais forte para informática para negócios. E também, quando eu pus na balança, eu não queria me mudar, porque eu não queria ter que morar na casa dos meus avós em Araraquara. E eu não queria ter que pagar uma faculdade, porque eu não trabalhava, eu não tinha renda. Então, assim, tudo casou para eu ir para FATEC e eu passei em primeiro lugar também. Então, eu senti que era um sinal. Eu falei assim, Ah, que porra, cara, bacana. eu passei em Não, primeiro, não vou, né? Tipo, não vou fazer essa. inclusive, olhando a sua trajetória, eu peguei análise e desenvolvimento de sistemas, mas vendo tudo que você fez, eu acho que eu calharia muito bem com informática para negócios. A gente Daria poderia ter a chance super, super. de estudar juntos de novo. Não, a gente, quando ele viu para a FATEC também para fazer o desenvolvimento de sistemas, a gente sempre foi muito a gente teve uma trajetória muito parecida, principalmente no em 2018. E aí, mas eu via que o coração dele batia mais forte para programação, que eu via que ele tinha talento para isso. E era uma coisa assim que eu não vi em mim mesmo. Então eu falei, caraca, eu não vou me meter, porque eu acho que realmente faz sentido para ele seguir mais para desenvolvimento mesmo. Entendi. E aí, por algum motivo, eu fui para a área de gestão, né? Mas eu até perguntei uma vez para Coisas da um vida. gestor meu, ele falou: Olha, eu não duvido que você seria um excelente programador, mas Eu também acho. você Eu gosta vi na dessa sua. área de gestão, né? Então, né? Calhou. Que bacana. Então, foi assim que você escolheu a FATEC. E você gostou da FATEC? Você gostou do curso? Você tem algum arrependimento? Me conta um pouquinho mais dessa experiência. E o TCC? Cara, meu arrependimento foi a porra da pandemia. Desculpa a Nossa, é palavra. verdade. Porque Eu a gente, esqueço. assim, o nosso ensino médio foi maravilhoso, o que muitas pessoas não tiveram essa chance, mas ao mesmo tempo a nossa faculdade foi prejudicada por conta disso. Eu entrei em 2019, então eu fui direto, né? Eu saí do ensino médio em 2018, eu já entrei na faculdade em 2019. Não tinha nem 18 ainda, fiz 18 depois em abril, assim. A FATEC tem uma idade média um pouco acima, né? Você consegue perceber que na minha sala tinha um certo grupo ali de 17, 18 anos, mas tinham pessoas acima dos 25, 30, tinham pessoas até de mais de 40 anos na minha turma. Então, assim, Isso foi não é um. ruim, tá, pessoal? Ela só Não, tá não é ruim. citando, A só para questão é que deixar foi um claro. choque de realidade pra mim. Eu, menina, 17 anos, não podia nem ir no barzinho da faculdade ainda. Eu me vi ali naquele universo, de pessoas muito mais velhas do que eu. E eu sempre fui muito nerdola, muito menininha. Então eu cheguei lá, a galera falava: Nossa, você não tem nem idade pra estar aqui. E aí, quando eles descobriram que eu passei em primeiro lugar, assim, gerou uma admiração em muitos, mas também eu me senti um pouco deslocada no começo. É, E também com os professores, eu tive professores maravilhosos. Mas eles também me olhavam assim, meio, né, tipo, essa menina vai ser aquelas menina chata que fica enchendo o saco do professor, sabe? Dava pra ver que existia toda uma situação ali que não resolvida ainda no início da faculdade, sabe? Mas aí eu já fiz amigos maravilhosos que eu carrego até hoje também. E só que assim, esse período durou um ano, né? 2019. E aí em 2020, logo no comecinho do ano já foi pandemia. Então, eu sinto que a minha faculdade foi bem prejudicada por conta disso. Então, a minha experiência, eu não posso falar que a minha experiência é a experiência padrão que as pessoas vão ter hoje, né? Porque eu só tive um ano de experiência tradicional. Então, é diferente. Eu queria muito ter tido os 3 anos presenciais, porque eu sempre gostei muito de estar no ambiente escolar, universitário. É alguma coisa que eu Nossa, me sentia sim. extremamente confortável de estar, de conviver, de A participar. carinha é da nerdice isso daí, tá ligado?
Pois é, cara, era muito bom, assim, essa troca. Mesmo que tivessem aqueles dias que você sentia que, nossa, eu tô perdendo meu tempo aqui, aquelas aulas chatas, mas mesmo assim, no geral, era muito bom. Uhum. Mas não me arrependo, gostei muito. Acho que tudo que aconteceu, aconteceu do jeito que tinha que ser. Eu não imagino acontecendo de outra forma, né? Então, senão eu não estaria onde eu estou hoje, então eu sou muito grata por isso. Entendi. E não sei você, A mas Vânia o meu fugiu. grupinho, pelo menos, ela deve ter fugido, mas está ouvindo. Mas no meu grupinho, pelo menos na FATEC, durante a pandemia, a gente ficava ali no Teams, né, que utilizava, e a gente também tinha a nossa callzinha separada no Discord, né? Então a gente fazia todas as atividades ali em conjunto. Você também tinha isso? Não tive. Eu sinto que a pandemia, o online, separou muito a minha turma. A gente não era uma turma de muita proximidade. Eu tinha os meus amigos bem próximos ali, um grupo de 5, 6 pessoas, que a gente teve bastante proximidade nesse período. A gente se ajudava, e a gente, todos nós se formamos. Mas fora isso, era bem solitário. Foi um período assim bem difícil de começo de pandemia e bem separado, sabe? A gente não teve muita. Tanto que da minha turma entraram 40, se formaram 10. E desses 10, 6 era ali o nosso grupinho que a gente tinha um pouco mais de proximidade, sabe? Que a gente se ajudava e a gente se desenrolava. Mas assim, não teve aquela troca que tinha. Foi bem solitário. Entendi. Na FATEC, teve algumas matérias que foram parecidas da ETEC, imagino eu, né? Você quer contar um pouquinho de qual você gostou, qual você não gostou? Assim, não sei como tá hoje, mas eu sinto que tudo que eu vi na ETEC, eu vi na FATEC. Praticamente. Assim, era muito parecido em questão da informática, né? Ah, eu esqueço que Porque você fez informática para negócio, eu tô pensando na análise e grade desenvolvimento de curricular de sistema. ADS. Não, É. não, assim, só para explicar para quem não conhece, informática para negócios é um tecnólogo, né? Ele é uma graduação, ele não é nem bacharel, nem licenciatura, é um tipo diferente que chama tecnólogo, que assim, isso também gerou muito na época, não sei se você também sentiu, Will, mas eu senti muito preconceito quando eu falei que eu queria fazer o informática para negócios. Ainda mais que meu pai Ah, sim, descobriu verdade. quando meu pai descobriu que eu tinha passado em engenharia química em Araraquara, ele ficou muito chateado, porque meu pai fez engenharia, então, e era uma faculdade conceituada, pô, Unesp. Só que assim, eu sentia que não era aquilo pra mim. E aí os meus pais tiveram que colocar, meus pais e minha família, teve que colocar muita fé, assim, no que eu ia fazer, tipo assim. Mas A filha sempre existiu perdida, tá ligado? Deixa é, a ovelha tipo, porra, negra. era tão prodígio, agora vai se fazer essa merda. Foi mais ou menos isso, assim, sabe? Então, eles tiveram que colocar muita fé em mim e eu também tive que ter muita fé de que, beleza, posso não estar fazendo um curso extremamente renomado, extremamente conhecido e requisitado, mas eu sinto que eu estou trilhando alguma coisa que vai me levar em algum lugar, então eu preciso acreditar e seguir nesse caminho, sabe? E, assim, informática para negócios é literalmente um híbrido entre análise e desenvolvimento de sistemas e administração. Porque é para conseguir formar pessoas que tenham noção da área tecnológica, mas que também tenham noção de negócios. Então, para aquelas pessoas que realmente queriam seguir empreendedoras, que queriam fazer sua própria empresa de tecnologia, por exemplo. Porque você tinha matérias, eu tinha matérias como contabilidade, administração de empresas, estatística. Mas eu também, administração financeira. Mas eu também tinha matérias de informática, né? De desenvolvimento de sistemas. Eu aprendi programação, via banco de dados. é, Então era realmente essa mistura. E eu senti que o meu caminho era ali. Eu não sabia exatamente qual vertente, né, eu queria seguir, mas eu sentia que ia ser naquele Tava meio que por eu ia ali. descobrir. E assim, e eu tive que realmente ter muita fé, porque o meu primeiro ano, eu não aprendi nada que eu já não tivesse visto na ETEC. Assim, eu tenho muitos elogios para a ETEC, porque com uma idade tão nova, eu já tive conhecimento de tudo que eu vi no ensino técnico, eu vi no tecnólogo. Assim, me deu E uma não base absurda. desmerecendo a FATEC também, tá? Porque a Não, Marila tá falando isso, mas o que que acontece? Imagina que a FATEC, ela não é para ser uma extensão da ETEC. A não gente é tem para isso, ser a uma gente teve a continuidade. sorte, né? Sim. Mas as pessoas, por exemplo, a Marila citou que teve gente mais velha entrando no curso, né? Então, pessoas que já tinham outras formações e iam fazer essa formação de tecnologia, precisavam dessa base do Precisavam primeiro da ano. base, sim. Então, o primeiro ano foi uma base que eu já tinha uma base completamente formada na ETEC. Então, assim, pra mim
foi bem tranquilo, justamente por isso. Eu sei que você tá entrando numa faculdade, você não precisa já saber do que você tá falando, né? Você precisa ter a base. Então, assim, eu entendo que essa base era necessária, só que pra mim não foi um desafio muito grande, porque eu já tinha essa base formada, né? Então, meu primeiro ano foi super tranquilo. E foi só no último ano da faculdade, já online, que eu consegui me identificar melhor no que eu queria seguir, né? Que foi quando eu tive aula com o professor, o Henrique Desani, que ele foi o Nossa. professor de Python. Isso só acontecia no último ano, então assim, já era uma turma de 15 pessoas na sala, totalmente online, tanto que eu acho que eu nunca vi o Henrique Desani pessoalmente, que eu tentei buscar na memória, eu acho que eu nunca vi ele. Não, nossa, eu já É, lembro. Então, eu acho que eu não cheguei a ver ele presencial, porque eu fiz inclusive meu TCC online, foi tudo online. E ele fez e Python focado para análise de dados. Então a gente aprendia sobre aprendizado de máquina, sobre como usar Python para poder fazer análise de dados. E eu curti muito, assim, essa área no geral. E aí eu comecei a pesquisar muito por fora. Comecei a fazer muitos cursos por fora ali, cursinho tipo da Alura, do. Como é que chama aquele outro lá de cursos? O Demi? Udemy, Isso, sim. Udemy, que é um monte de aqueles cursos que é tipo Udemy. pago. Isso. O Comecei a fazer Demi, um. que nós no É. interior, nós fala o Demi. Eu conheço como Udemy. Mas enfim, e aí foi aí que eu, cara, assim, eu tive que botar muita fé mesmo, porque eu nem sabia que eu ia ter essa matéria, eu nem sabia do que se tratava, e aí eu gostei, eu falei, caraca, eu acho que é isso aí que eu quero seguir. E, tipo, Legal. foi basicamente assim que eu descobri os E dados. no término da FATEC, vale comentar, a Marila ganhou ali o prêmio de melhor rendimento, não foi? Você É ficou em menção primeiro das honrosa. melhores notas. Menção honrosa Ah, por nota. Eu tinha, no grupo, né, de amigos que a gente tinha, tem o meu colega que fez o TCC comigo. E o Pedro, e aí a gente disputava, né? Eu e o Pedro, a gente era muito próximos, e nós dois nerdolas, e a gente brigava pra saber quem ia ter a menção honrosa no final. E assim, nosso rendimento foi muito parecido. Eu era coisa de, era até 10, né? De 0 a 10. E é a média de todas as médias de todos os bimestres, basicamente. uhum. E aí eu fui tipo 9,94 e ele foi tipo 9,90. Assim, foi uma coisa assim muito próxima. E eu lembro que a gente ficou o ensino, o curso inteiro brigando por isso. Então foi uma ótima competição, bem saudável. Não, e eu lembro que teve uma tretinha no final para ter essa média, porque tinham feito errado lá, você me Então, contou, e tinham feito errado também na minha sala, né? E aí eu fiquei em segundo, mas eu fiquei em segundo atrás da Aline, já participou hum, aqui do aham. podcast, acho que 2 centésimos, sabe? Coisa de 0,02 Mesma atrás, mas coisa ela o merece, Pedro. nossa, mas ela merece total, sabe? Então, que incrível isso, parabéns. Nossa, foi. Então, isso da menção honrosa foi muito engraçado. Porque, assim, não sei o que aconteceu, que a nossa graduação também foi online, né? Ai, gente, foi tudo online, foi tão triste. Mas, assim, a nossa graduação foi online. E aí, eu sabia que era eu, porque eu tinha perguntado pra todo mundo da sala e eu sabia que a pessoa que mais brigava comigo era o Pedro. Então eu sabia que eu estava acima do Pedro. Então, assim, eu tinha uma grande chance de conseguir esse título. Que, assim, você não ganha nada, né? Eu não ganhei nada com isso, mas era aquela sensação de dever cumprido, sabe? A menina que gosta de uma estrelinha na testa pra falar parabéns, você é Você demais. quer um parabéns? Toma os parabéns, vai Toma lá seu agora. parabéns. Era isso, sabe? Eu queria, porra, eu passei por tudo isso, eu quero meu parabéns, assim, era mais ou menos essa sensação. E aí, quando eles chamaram uma menina que eu não tinha muita proximidade, só que eu sabia que ela era repetente de algumas matérias, que tipo, ela tinha começado o curso antes de mim e ela tinha repetido em matérias, ela estava se graduando comigo. E ela era uma pessoa que tinha uma. Ela era repetente, acho que por conta de falta, sabe? Não era uma pessoa que estava realmente muito engajada naquele momento para aquilo. E aí eu falei, cara, não é possível, mas ela é repetente de faltas, não é possível que ela tenha um rendimento maior que o meu. Assim, que eu nunca faltei, pô, eu tô fazendo esse bagulho há 3 anos aqui para tentar desenvolver. E aí eu lembro que eu mandei mensagem na secretaria, no telefone da secretaria.
E eu falei assim: Oi, tudo bom? Eu queria saber. Isso sim, gente, rolando a graduação ali. Deram parabéns pra menina. A menina ficou: Nossa, nossa, gente, eu não sabia, obrigada. Tipo, ela também ficou muito surpresa. O grupo da sala tava assim, ó, pipocando. Ela falando: Gente, não é possível, como assim? Tipo, todo mundo não tava acreditando. Claramente era alguma coisa estranha. E aí eu fui mandar mensagem, eu falei, eu queria saber qual que é a nota dela. Porque eu e um amigo meu, a gente tem uma nota assim, a gente tava acreditando, né, e tal, eu expliquei. Aí, graças a Deus, o WhatsApp tava muito rápido, eles viram e eles falaram, nossa, realmente, era pra ser você. Aí eu, então avisa o professor que tá falando nesse momento que ele já vai mudar de assunto. E aí eu mandaram mensagem pro professor, aí tipo, passado alguns momentos, já tava meio que em outra hora, mas aí eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi o Henrique Desani, não foi? Não sei se você tava na graduação também, ou se foi outro Eu acho que dia. de ADS foi de outro Não, Carlos dia. Magno, o Carlos Magno. Era o Carlos Magno que tava falando, que foi o nosso professor, eu nem lembro de que matéria, mas ele tem um nome engraçado, eu decorei o nome dele por causa disso. E aí ele Ele falou, tem um olha, nome pessoal, poderoso. ele tem um nome poderoso, Carlos Magno, parece um filósofo. Eu acho que tem um filósofo que tem esse nome. Enfim. Enfim, aí ele falou, tipo assim, olha, pessoal, desculpa, fulana, que eu não lembro o nome, mas na verdade, a menção honrosa teve um problema no sistema e é pra Marila. E aí eu, tipo, comemorei horrores, tipo, coitado, Ai, tirei o prêmio da caralho! outra, Chupa, assim. Pedro! Chupa, Pedro! Caralho, coitado, Pedro. É, e eu lembro de você contando essa história, e no dia que foi a minha, teve o mesmo rolo. E aí eu tive que mandar mensagem para a secretaria. Você já tava É, sabendo, né? só que o que que acontece? Na hora que falou, ai, é o William, eba, sou eu, William tal, não sou o William tal, Não sou eu! bruxinho. Aí Você eu, leu errado meu Aline, nome, moço. Deu errado meu nome. Aline, qual que é a sua PR, PP, sei lá o nome? Ela é essa. A minha é essa. Pelo que eu tô sabendo aqui, são as maiores. Deixa eu mandar uma mensagenzinha na secretaria. Aí eu fui lá e ele. Hum, é Hum, realmente. Tem um erro aqui. Eu, pois bem. Aí na hora que falou, pois bem. Aline, eu, ok, dá pra Ok, aceitar, tudo tudo bem. bem. Não, ó, Pra ela eu tô em aceito. paz, pelo menos agora. É, Nossa, foi sim, muito bom isso. Pelo muito menos a legal. nossa festa de formatura foi presencial. Foi em 2022, né? Foi essa, eu fiz questão de Fiz Porra, questão. participar, só até que que eu não online pude é ir. foda, né? Festa de formatura online. Todo mundo vestido de gala pra ficar na sala de casa. Sim. Mas eu lembro que eu fui a Cinderela, eu saí, acho que meia-noite, meia-noite e meia. Dessa vez não foi porque eu quis, tá, Marito? É. O feitiço tava acabando, né? O feitiço. Bom, então deu para entender que você tem ali uma base sólida e agora eu queria falar um pouquinho mais da sua trajetória profissional, né? Porque antes de você chegar na Shopee, você teve em outros lugares. Então, bora Outro lá, como que você lugar, um só. fez tudo? Ah, entendi. Como que você fez tudo isso se voltar para sua carreira profissional? Como que foi o primeiro emprego? Como que você chegou onde você está hoje? Ai, gente, eu tenho muito carinho pelo meu primeiro emprego, por muitos motivos, assim, foi um período muito legal. Eu comecei a trabalhar, assim, a primeira experiência profissional da vida foi no primeiro ano da faculdade, foi na metade ali, julho de 2019. Porque eu já estava fazendo faculdade, minha faculdade era de manhã, e eu sabia que eu ia precisar ter a gente era obrigatório fazer 40 horas de estágio, ou não sei quantas horas de estágio, não, 200, eu acho. 200 horas, né? Sei lá, a gente tinha que fazer umas horas obrigatórias de estágio. E eu não queria deixar pra fazer isso no último ano, eu também tinha interesse em começar a trabalhar, né? E aí, calhou ali num grupo de empreendedorismo lá da CIRP, mandaram mensagem falando que estavam aceitando vaga de estágio, acho que era analista de suporte. Acho que era analista de suporte. E aí era uma empresa de Rio Preto, eu falei, pô, legal, né? Estágio era o que eu tava precisando, apliquei, fiz uma entrevista, o cara gostou de mim, aí eu já comecei a trabalhar, foi assim, super rápido, super, né, caiu assim, né? Essa oportunidade foi muito bom. Por isso que eu falo que na minha vida, assim, quando as coisas eram pra acontecer, dava certo, né? Você não precisava ficar, tipo, insistindo. Eu não tentava insistir em certas coisas, porque eu pensava assim, não, se for pra dar certo, vai dar certo, sem que seja um sofrimento, sabe? Então, o negócio do trabalho foi a mesma coisa. Eu queria fazer, mas eu não fiquei, tipo, tentando sofrer com isso, sabe? Assim, eu deixei levar. E aí foi muito bom. Eu fiquei trabalhando até o final de 2021. Então, assim, durou bastante.
Inclusive, 2019, 20, 20, 21. 21. Olha. Ou não, 21 não. 21? Ah, agora eu não tenho certeza, gente. Acho que se foi 20 ou 21. Vou Mas olhar no assim, LinkedIn. eu não sei se no LinkedIn tá certo. Mas tudo bem. Não sei se tá atualizado. Mas enfim, durou bastante. Foi uma experiência muito boa, muito enriquecedora. Fiz muitos amigos, muita gente de Rio Preto que eu sou amiga até hoje. Inclusive, conheci meu atual marido lá. Sim. Então, assim, muita coisa aconteceu nesse período. E eu, assim, no trabalho em si, era um aplicativo de compras, tipo iFood, Rappi, né? Só que ele era voltado para mercado. E era regional, tava nascendo ali em Rio Preto, chamava Taqui. Tava nascendo ali em Rio Preto e o principal foco é que eles queriam que fosse uma franquia. Então, assim, a pessoa comprava o direito de utilizar o aplicativo naquela cidade. Então, ele poderia implantar o aplicativo, chamava os mercados, iFood, chamava os mercados, açougue, hortifruti, essas empresas, qualquer do ramo alimentício, para entrar. E aí ele tinha os royalties, os direitos ali de poder ganhar em cima de tudo que aqueles lojas vendessem, né? Era basicamente essa a ideia. A gente começou super pequenininho. E a gente cresceu muito, também por conta da pandemia, teve um boom. Só que, assim, a empresa que eu tenho muito carinho por conta das pessoas que eu trabalhei, infelizmente, a diretoria da empresa, ela não tinha um alicerce de negócios muito bom, né? Então, eles meio que não souberam desenvolver a empresa da forma correta, conforme a gente crescia de forma acelerada. E a gente era uma franquia, e chegou uma hora que não estava mais conseguindo lidar com tantos franqueados, né? E a gente não estava fazendo dinheiro, assim, né? Então, foi no momento que eu percebi que acho que eu já aprendi bastante que eu tinha para aprender. Aprendi de tudo. Entrei como analista de suporte, estagiária, fui efetivada, virei líder de time do operacional, que era basicamente cadastramento de produto, manutenção da plataforma. A gente era bem chão de fábrica ali, ficava, assim, era tudo completamente manual. A gente ficava cadastrando todos os itens de mercado. Vocês não têm noção o tanto de banana que eu já cadastrei, de todos os tipos. É banana prata, era banana maçã, era banana não sei o quê. Sim, gente, foi uma coisa assim bem surreal. Depois foi melhorando, foi automatizando. Saí da área de operações, fui para marketing. Aí eu comecei a aprender muito sobre marketing. Tive até interesse em talvez seguir nessa área, aprender sobre tráfego digital. O pessoal de marketing era muito legal. No final das contas, virei coordenadora. Então, assim, fui crescendo a empresa. Quando eu entrei, a gente era em 5 pessoas, contando a diretoria. A gente chegou a ter mais de 50 pessoas na equipe. Virei líder de time, tive mais de 5 pessoas na minha liderança. Assim, foi uma experiência, assim, bizarra, sabe? Muito louca pra uma menina de 18 anos, assim. E eu sinto que isso me deu muita maturidade e que isso me ajudou a também estar onde eu estou hoje, sabe? Assim, E é bom ver isso porque o que que acontece, né? Quando a gente está numa empresa que é uma startup, né? Isso, era uma onde você startup, trabalhou sim. foi uma startup. Onde tinha um gargalo e você via que você pudesse preencher, você ia lá, Eu né? ia, E isso, sim. claro, é um desafio? É um desafio, mas só olha a oportunidade que você tem para aprender. E te conhecendo como eu conheço, você não recusava um bom desafio. Na verdade, você ansiava por isso, né? Cadê Então, o que Sim! Pedro? legal, que Cadê o bom. Pedro? Cadê o Pedro? Cara, e não, assim, e eu entrei, eu lembro que eu era estagiária, eu fiquei 2 semanas calada, muda, né? Porque assim, eu era nova na empresa, a empresa super pequenininha, cadastrando produtos. Meu líder na época, ele era de outra cidade. Então, eu lidava com o CEO da empresa e os diretores, né? Eu não lidava com o meu líder direto. E então, Presencial. assim, presencial, eu era presencial, ele era online. Então, assim, eu fiquei 2 semanas. Acabou essas 2 semanas, eu tava pensando, cara, eu não aguento mais cadastrar produto. Porque era só isso que eu fazia. Era 6 horas por dia. Eu saía da empresa, eu saía da escola 1 hora da faculdade, eu entrava às 2 e ficava até às 6, 7, eu não lembro, era mais ou menos isso. Cadastrando produto. E aí eu falei, cara, eu não fui feita pra isso. E aí eu comecei a falar com o CEO, assim, ele que me contratou, ele era super acessível, super gente boa na época. E aí eu comecei a perceber oportunidade de melhoria. Eu falei assim, cara, por que que eu tô cadastrando desse jeito?
que é super manual, se eu posso fazer assim assado, né? Por que que eu tenho que cadastrar sozinha? Eu percebia que era um trabalho que não ia acabar. Eu tava enxugando gelo. Era mercado, gente. Mercado tem quantos itens? Eu sozinha, eu cadastrava tipo 200, 300 itens por dia se eu era rápido. Então, assim, eu não ia conseguir fazer isso. E aí, eu trocando ideia com ele, eu falei: olha, não vai dar certo, não, tipo assim, vamos desenrolar esse bagulho. E aí que ele deu a ideia de eu contratar pessoas. Eu era estagiária. Ele falou assim: olha, chama mais gente pro seu time. E aí você ensina e você lidera eles. Tipo assim, ele me deu super carta Autonomia. aberta. Carta aberta pra eu fazer o que eu quisesse. E eu, caraca, como é que eu vou lidar com isso? E no final das contas, eu contratei todos os meus amigos da faculdade. O nepotismo aí, né, gente? Não, como que era o processo seletivo? Eu chegava na minha amiga e falei assim: "Ô, você tá trabalhando? Não, você quer trabalhar lá comigo?" Aí ela, ai, como é que é? Eu falei assim: não, eu contrato, você quer ir? Eu, vamos. Tipo assim, a gente pode ir junto no Leva Diária. na ônibus. empresa. É, a gente vai junto no ônibus, a gente almoça junto, vai ser super divertido. E foi Vou dar assim que eu aumento pra nós duas. vou dar. Não, aumentando o dinheiro, infelizmente, eu não podia tratar com dinheiro, né? Mas assim, e foi assim que eu contratei, gente, juro pra vocês, 4 pessoas. Era eu, a 19 Magá, anos. o a Bruna, o Japinha, ai, como é que ele chama, meu amigo? Ai, a gente era super amigos. O Matheus, era nós 4. E aí depois, eu já não... E aí o Pedro, meu amigo do TG, ele tava trabalhando já. Eu ficava enchendo o saco dele pra ele trabalhar comigo, mas ele não quis. E aí eu precisava de mais um. Tipo assim, gente, isso foi coisa de 1, 2, 3 meses. E a galera ia crescendo, eu treinava eles. E aí eu colocava lá do meu lado. E aí eu percebi que eu já não era mais a pessoa que cadastrava produtos. Eu era uma líder de equipe. Então eu tinha que gerenciar, eu tinha um dia a dia de gerenciar a galera ali. E aí eu já comecei a me sentir numa posição um pouco mais confortável, assim, que eu não tava surtando. De ficar todo dia fazendo a mesma coisa. E aí, no final das contas, eu tive que contratar pessoas de fora, eu tive que fazer entrevistas. E assim, foi uma experiência, gente. Tudo foi uma experiência muito louca. Agora me Mas, conta, né? Nessa parte te deram muita responsabilidade, você já fez alguma merda? Alguma coisa já deu muito ruim? nossa, boa pergunta. Uma merda. Assim, eu lembro que quando eu tava entrevistando as pessoas, foi muito difícil pra mim, porque eu tive que entrevistar pessoas muito mais velhas, com muito mais experiências. E eu me sentia muito má qualificada pra estar naquela posição. E aí eu tinha que recusar as pessoas. Porque eu fazia entrevista, eu passava pro CEO e o CEO falava se ele queria ou não, né? E aí ele recusava e eu tinha que recusar as pessoas. Eu achei isso muito, muito triste. E eu não sabia como fazer, então eu sinto que eu não lidei com a rejeição. Agora, né, um pouco mais madura e percebendo que eu já estive nesse lugar de procura de emprego, eu sinto que eu não lidei da forma correta, assim, que tinha pessoas que eu simplesmente dava um vácuo. E aí eu percebi que, porra, isso não era a coisa certa a se fazer. Quando você é uma empregadora, tipo, caraca, quantos vácuos eu já fiquei puta de ter levado. Então, assim, isso foi muito triste, eu tenho um pouco de arrependimento. Mas também uma merda, assim, um menino que eu contratei, na época em que eu era a líder dele, eu não suportava ele. Assim, eu tinha um ranço. Que, gente, não tinha uma explicação. Era assim, era meu, sabe? Eu não conseguia ser líder, ser liderança. Ter que liderar aquela pessoa pra mim era difícil. Tanto que depois que eu saí, a gente trocou de time, a gente ficou super amigos. E aí eu contei pra ele que eu não gostava dele e ele ficou me zoando depois. Mas assim, era muito difícil. Aí eu sinto que eu era muito. Assim, eu era um pouco agressiva com ele. Tipo, pensa, porra, você é a líder de uma pessoa. Eu me arrependo da forma que eu tratei ele nesse período, mas Eu graças a posso Deus falar foi. infantil? Infantil, muito infantil, gente. Muito, muito de infantil. Era muito difícil pra mim ter que ser uma figura de. E a gente tinha. Ele era mais velho. Ele era 2 anos mais velho do que eu. Então, pensa, era um negócio de poder, de autoridade, totalmente invertido e era muito difícil. Mas aí a gente mudou de time e aí ficou tudo bem. A gente ficou, tipo, só na amizade. Mais alguma coisa, Lavínia? Não, não, acho que não. Pode É, Nenhuma mas pergunta é, difícil isso até foi bom. agora? Hã? Nenhuma É, pergunta difícil até então. agora? Eu acabei de fazer uma, uai. Não, eu Perguntou se ela lembrei fez de outra coisa, merda. gente, também sobre isso, de merda. Eu já Hum. chorei nesse trabalho. Ah, eu também. Cara, não, mas assim, o meu foi por conta de cliente.
Depois que eu passei pela operação, pelo marketing, eu fui para a área de implantação de franquias. Pensa, gente, eu era a pessoa que ensinava o franqueado como que ele deveria implantar a franquia dele na cidade dele. Eu já tive franquia? Não. Já implantei alguma coisa? Não. Mas eu era a pessoa que ensinava. Eu fiz a Coffee. A Coffee? Coffee, agora eu não lembro. Mas é basicamente o manual de franquia. É um documento importantíssimo, tipo assim, super burocrático de implantação de franquias. Eu que redigi ele inteiro. E Então isso não pensa, tinha o chat gente. GPT, tá bom, Não, gente? não existia chat GPT nessa época, gente. Eu escrevi um documento como se eu fosse um advogado escrevendo um negócio. Porque a gente, como eu mostrei a empresa, ela não tinha uma liderança assim muito. Vocês podem perceber, né, gente? Eles estavam botando tudo isso na mão da Faz lá. estagiária. Você tá com vontade, faz. Tá com vontade de fazer? Não, e eu fazia hora extra e eu recebi por fora pra fazer esse documento, assim, foi super um negócio, eu fiz super um trâmite. E aí tá, eu tava nesse período de implantação. E aí, a gente tinha uma franqueada que era do norte, né, de uma cidade super longe, assim, daqui, né, ela era do Amazonas. E aí, ela era uma pessoa um pouco difícil de lidar, porque ela tinha momentos e momentos, sabe? E ela estava no período de implantação dela. E ela estava num momento de estresse, porque assim, a franquia não era barata, você colocava muito dinheiro. E ela me ligou. Eu falava muito no telefone com os franqueados nessa época. E ela me ligou porque ela estava com um problema no aplicativo, no sistema, que ela estava tentando vender para o mercado, e o aplicativo não estava funcionando, o sistema não estava funcionando como deveria. E eu sei, eu sou o contato dela, o principal contato. Então ela me ligou. E aí eu falando, calma, fulana. Calma, vamos, a gente vai resolver, a gente vai dar certo. É só você fazer isso, isso, isso. O meu problema foi ter tentado falar pra ela o que ela tinha que fazer. Porque essa mulher começou a gritar no telefone comigo. E ela falou assim: "Você não me fala o que eu tenho que fazer, sua pirralha. Você não sabe como é que é. Eu tenho já não sei quantos anos de não sei o que, de trabalho, de profissão, e você tá querendo ensinar o padre a rezar a missa. Você resolve o problema e não me fala o que eu tenho que fazer." Aí eu, tá bom, pode deixar. Cara, mas eu desliguei esse telefone e eu fui pro banheiro e eu me casquetei de chorar. Cara, foi muito difícil. É presencial isso. Presencial, gente, eu não tinha nem, eu tinha que chorar no banheiro, não tinha nem, porque a galera não podia nem ver. Né, não, e aí tinha os meus amigos, né? E aí eu não sabia, eu tava com vergonha de mandar mensagem pra eles pra falar que eu tava chorando no banheiro por conta da franqueada. Não, Uhum. gente, e aí a mulher é doida, porque depois, 2 dias depois, ela tava só love comigo. Foi muito difícil depois perdoar, sabe? Assim, eu fiquei com muito rancor. Filho da puta. É, aí eu demorava pra resolver os problemas dela porque eu tava com rancor, assim, super madura. Assim, gente, esse período da minha vida foi uma experiência maravilhosa. Que De loucura, muitos, tá? muitos aprendizados, assim, mas foi impressionante. Que a liberdade que os diretores, liberdade que às vezes não era sempre tão boa, né, que eles me dessem, tipo assim, eu não, se fosse eu, não daria essa liberdade para os funcionários, fez que eu tivesse muitas falhas e muitos acertos e no final eu tivesse aprendido muito, sabe? Eu acho que você chegou até numa pergunta. Você, hoje, faria melhor do que você já fez? Cara, eu acho que pra minha, assim, se fosse, se pegasse a minha cabeça de hoje e colocasse lá, provavelmente talvez eu não teria nem durado tanto tempo. Assim, porque eu ia ficar indignada com as coisas que estavam acontecendo, porque também eram muitas coisas erradas, sabe? Eram muitos problemas que existiam. E eu sinto que no momento que eu saí da empresa, foi um momento em que eu não aguentava mais, eu não acreditava no propósito da empresa e eu sentia que eu estava enganando as pessoas, né? Então, assim, eu não tinha capacidade de trabalhar numa empresa que eu estava enganando os outros. Só que eu durei muito tempo lá. Então, se eu tivesse a minha cabeça hoje, eu acho que eu não teria durado tudo que eu durei e tivesse feito tudo que eu fiz. Então, assim, pra época, a maturidade que eu tinha, eu acho que eu fiz o que era possível, não teria feito nada diferente. Com a minha cabeça atual, eu já teria fugido há muito tempo. Nossa, que legal. Eu não esperava por essa resposta. E é muito bom você ter respondido dessa forma, porque fica claro, às vezes a gente precisa da oportunidade mesmo, a gente precisa daquele desafio. Mas é bom também a gente reconhecer quando
não vale a pena, Não, né? sim, eu acho que E o não é não um valer a ranço com o pena. emprego, né? Na verdade, você começou com essa frase, você começou toda essa história falando, eu tenho muito apreço pelo meu primeiro emprego, né? Então, assim, você não tá falando mal, mas você tá falando, cara, hoje, essa oportunidade que eu tive não valeria a pena. Valeu ali naquela época. E que bom que você tem essa visão, né? Hoje você é uma pessoa muito Sim. mais madura, que você não demora ali para responder se você tá com ranço de alguém. Eu não colocaria minha mão no fogo por isso. Entendi, entendi. E me conta então, beleza? Terminou ali nesse primeiro emprego, tananã. De onde veio essa vaga da Shopee? Já foi em sequência? Você já estava fazendo entrevista? Não, Me conta um pouco disso. não. Então, na verdade, eu tava relembrando aqui na cabeça. Eu ia pedir ajuda para os universitários para tentar lembrar da época, porque eu acredito que foi 2020 que eu saí. É, outubro de 2020, você saiu da É, do Taqui. Taqui, isso. Então, Uhum, porque assim, se você for parar pra ver, eu saí em outubro de 2020. Eu fiquei 2021 inteiro só na faculdade, foi meu último ano de faculdade. E eu fui entrar na Shopee em maio de 2022. Então a isso gente tem mesmo. um gap ali de mais de um ano e meio, né? E nesse Nossa, período realmente. foi um gap bem grande. Eu saí da empresa mesmo porque eu não estava mais confortável. Mas não é porque eu tinha outra coisa. Eu não tinha nada em mente. Eu pretendia, quando eu saí da empresa, eu falei que eu pretendia focar nos meus estudos, né? E realmente eu foquei. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a área de dados através de Python, né? Então, foi um período também que eu já estava na minha vida ali pessoal, né? Eu já estava com o meu atual marido. Ai, gente, eu não sei falar marido, eu vou falar noivo, porque é muito recente ainda. Eu já estava com o meu noivo. Então eu estava nas indas e vindas de Rio Preto, Atibaia, né? Que ele é daqui de Atibaia. E aí foi um período assim que é bem parado meu, esse 2021, que eu fiquei só na faculdade e era online. E era daquele jeito, né, gente, online, estudar online, que eu imagino que Sim. todo mundo saiba que é diferente. E eu não tava trabalhando, eu tava só pensando o que que eu ia fazer da minha vida, assim, matutando. E aí, quando eu me formei em 2021, que eu pensei, que eu bati o martelo, né? Falei, não, eu quero seguir na área de dados. Eu quero procurar uma oportunidade de dados. Isso foi final de 2021. Né? E eu já, como eu já estava me formando, não tinha como eu procurar vagas de estágio. Então eu já tinha que entrar nesse mundão aí como uma júnior, né? Que era o mais próximo do estagiário que existia. Porque eu não tinha experiência nenhuma. A minha experiência antiga no trabalho não tinha nada de dados. Eu até tentei maquiar o meu currículo na época para tentar focar em coisas que parecessem mais próximas de dados, sabe? Então, assim, Uhum, eu passei por várias áreas. Então, eu foquei só naquilo que me trouxesse um cheirinho de falar: olha, gente, eu sei o que eu tô fazendo, me contratem, sabe? E acho que isso foi muito importante. E na época também, final de 2021, começo de 2020, de 22, eu fiz um Trello estilo Kanban, assim, com todas as vagas de estágio. Eu pensei, não, agora o meu trabalho vai ser procurar um trabalho. Eu vou focar e eu vou arranjar alguma coisa. E olha como que a pessoa que fazia lista de faculdade, salário, etc., evoluiu, né? Agora começou a utilizar Trello, aquele curso de Kanban, agora valeu a pena. funcionou, pô. Consegui entrar numa faculdade e consegui arranjar um emprego. E aí eu tinha um Kanban, inclusive eu fiz um post no LinkedIn, ai gente, muito LinkedIn. Eu fiz um post no LinkedIn sobre isso e super viralizou, me senti muito influenciadora, assim. Foi a Tô única com ele coisa que eu aberto aqui postei. agora, tá bom? Tem Então, 9.763 curtidas, 306 compartilhamentos, tá? Então, muito assim, a gente está influenciadora de lidando LinkedIn. com uma famosa, tá bom, pessoal? E em que eu ensino as pessoas a fazerem o mesmo método que eu fiz de procurar emprego. Em que eu fazia um Trello, em que eu colocava todas as vagas de interesse. E era super, tipo assim, categorias. Eu colocava o nome da vaga, qual que era a empresa, qual que era o site, qual que era o link, o nível de dificuldade da vaga em relação à minha capacidade. Né? Então, tipo assim, se a vaga pedia, você precisa saber SQL, precisa saber não sei o quê, precisa saber não sei das quantas. Aí eu falava, quantas dessas coisas eu posso falar que eu sei? Aí eu marcava lá se era médio, fácil ou difícil. E aí, conforme as vagas iam avançando, tipo assim, aí entrou em contato comigo. Ou então, muitas vagas, principalmente da GUP,
Tinham várias etapas antes de você falar com alguém, né? Quem já Uhum. procurou emprego pela Google sabe o sofrimento que é. Então você tinha a etapa do teste prático, a etapa do teste de português, teste de inglês, o vídeo. Tinha que fazer vídeo se apresentando. Então eu fazia colocando todas as etapas e movendo, sabe? Aí a pessoa já me rejeitava, eu passava para rejeitado. A pessoa me mandava, marcava entrevista, eu passava para entrevista. É, como eu estou com o post aberto, queria falar um pouquinho dos números, tá? Em 90 dias, desde quando você começou a ter esse trabalho até quando você conseguiu, você teve 127 inscrições, 85 dessas rejeições, 30 em fase de testes, né? 18 entrevistas e 4 propostas. Então, de 127, seu churn foi para 4 propostas. Que Isso no ainda foi coisa começo da pra carreira. caramba, né? Foi Então, muita coisa, na verdade, muita né? E coisa. eu imagino que deve ter sido tido para tudo quanto é lado, mirando, claro, na área de dados que você queria. Eu pesquisava no Google, tipo, analista Dados de dados emprego, júnior. vai. Analista de dados júnior. E aí, uma coisa também interessante, que eu tive tantas oportunidades, porque como eu comentei, em 2021, eu comecei a vir muito para Atibaia. Atibaia é pertinho de São Paulo, né? 40 minutinhos você já tá ali em Guarulhos. E aí, eu comecei a procurar vagas, mesmo que fossem presenciais, em São Paulo, né? Então, eu acho que isso foi um grande diferencial, porque a gente que é do interior, né? É difícil ter essa quantidade de oportunidades, né, na nossa Sim. cidade. Então, e ter a oportunidade de falar, não, beleza, se a vaga for presencial em São Paulo, eu tô morando em Atibaia, eu consigo ir e voltar. Então, assim, eu atirei pra todo lado, sabe? Mas em 2022, grande parte das vagas eram híbridas ainda, porque ainda tava voltando ali, né, o presencial. Então, isso já também era um benefício, que era um meio que híbrido São Paulo-Atibaia. E aí, no final das contas, quando eu apliquei para Shopee várias vezes. Várias. Abria várias vagas. Cada uma abria com um nome diferente, mas no final era a mesma coisa que você fazia. E assim, nunca me chamaram nas primeiras vezes que eu apliquei. Calhou que no início de 2022, a minha irmã mais velha, ela entrou na Shopee trabalhando numa área totalmente diferente. Ela trabalha com logística, operações. Então ela trabalhava era alguma coisa de qualidade de operações, desculpa, eu não lembro o cargo. Mas assim, e ela estava trabalhando em Goiânia na época. Ela veio para São Paulo para entrar para esse trabalho. Só que eu nem me liguei em pedir ajuda para ela, né? Ela entrou em janeiro, eu entrei em maio. E aí depois que eu já tava assim, eu tinha recebido propostas. Tinha duas empresas que eu tava focando. Uma que era uma fintech e uma que era uma empresa de mobilidade de transporte, sabe, que aluga carro. E aí, Uhum. essa que aluga carro tinha me dado uma proposta. Eu estava com a proposta em mãos, já, tipo, pra aceitar, pra poder estar fazendo o teste médico, né, dela. Só que ela Exame era admissional, né? presencial, exame admissional. Uhum. Ela era presencial em São Paulo. Ela estava um pouco abaixo da média do mercado, o que pra mim não era um problema. Eu tava aceitando qualquer coisa, nem que eu tivesse que ser de graça, porque eu queria entrar na Início de área. carreira, né? Início de Uhum. carreira, gente, eu queria entrar na área de dados, eu queria falar que eu era analista de dados. Então eu tava pagando pra fazer. Só que o problema é que era muito tempo presencial e eu estava com uma outra vaga na fintech, que eu já tinha participado de todas as etapas, tinha feito teste, tinha feito feed cultural. E eu tava só esperando o ok, sabe? Eu tava, tipo, tava na portinha. E aí, cara, eu quero entrar nessa fintech, é uma empresa multinacional. E aí, caraca, eu quero muito isso. Só que eu tinha o meu backup, que era essa empresa de transporte. E aí, no final das contas, eu não consegui esperar a fintech me responder. Só que eu dei um salto de fé, de novo, e eu recusei a empresa de transporte. Eu tava pronta pra entrar, assim. Só que eu falei, cara, eu quero esperar pela fintech. Assim, é o cargo dos sonhos. Eu vou aguardar. E no final eles congelaram a vaga. Então eu não consegui na fintech. E aí, né, esse período foi bem difícil, assim, porque Bateu a cara na parede. cara, eu fiquei me sentindo muito burra. Muito burra. Assim, eu fiquei muito chateada. Eu falei, cara, eu já tô há mais de um ano e meio sem trabalhar. Os caras me deram uma oportunidade, uma empresa grande, mas eu não quis porque eu tava esperando o conto de fadas. E aí, esse período foi assim, foi bem difícil. Entrei numa depresinha, assim, não vou falar. Eu fiquei bem chateada. Nessa época, eu passava muito tempo aqui na casa do meu noivo. E aí ele tava sempre me botando pra cima, tipo, não, é isso aí, é só mais um não, vai dar certo, não se preocupa. E aí eu resolvi mandar Ai, mensagem pra minha Dude, irmã. 88 não. Já tive 80.
Pois é, foi foda. Não, e alguns. Vocês têm noção, gente? Até hoje eu recebo e-mail rejeitando eu. Faz 3 anos. Até A hoje humilhação a continua. humilhação continua, porque a galera demorou 3 anos pra me avisar que eu não passei. Eu imagino que já estava claro, né? Não, mas aí eu já tinha me inscrito, e aí eu vi essa vaga, e aí eu mandei mensagem pra minha irmã. E ela falou: olha, existe uma forma de fazer indicação interna, né? Em que eu te indico aqui na plataforma e vê o que dá. E aí eu falei: bora, meu Deus, é minha última chance. E aí ela me indicou e os caras me chamaram na mesma semana. Era uma vaga júnior de analista. E assim, foi muito, muito concorrida, só que eles olham primeiro para o QI, né, para quem indica. E aí eles olharam eu lembro que no dia em que eles me chamaram, eu estava no Hop Hari. Então, às vezes a vaga dos sonhos vem em momentos que também a gente está Cara, disputando, momentos. viu? Me chamou no WhatsApp para fazer uma pré, sei lá como é que fala, uma pré-entrevista. Que ela me mandou várias perguntas no WhatsApp mesmo. E aí eu tava assistindo o show daquele teatrinho do Hop Hari, nem lembro acho que era algum Não, showzinho. se for um mesmo, que é sempre, é de uma pedra que vira de um dinossauro, porque na verdade aquela Não pedra é de sei. um ovo. Não sei, era um show que tava É tendo no Hop maravilhoso, Hari eu e eu gosto. tava lá no WhatsApp respondendo as perguntas da manhã. Mas Super assim, feliz. nossa, ai, não, super nervosa, porque eu tava num período assim que eu pensei que se não fosse, eu não sei o que eu ia fazer, sabe? Porque eu ia ter que voltar pra minha cidade. O buraco que ela tava ia se afundar um pouquinho mais, né? Estamos Sim. desenhando isso. Mas Entendi. aí, cara, deu muito certo. Eu fiz a entrevista com a menina do RH. Aí ela já fez teste de inglês comigo, lá na hora mesmo. Foi assim, não tava nem sabendo o que ia acontecer, mas foi. Aí depois disso eu tive uma entrevista com o head da área de dados, que é o head até hoje, o Alves. Muito fofo. Foi muito bonitinha. Inclusive, o head da Shopee Brasil fez Fatec. Olha Pra quem só! acha que a Fatec é pouca coisa, gente, Fatec não é pouca coisa, não. Olha, a gente leva a lugares inimagináveis. Viu? Agora conta isso pra Marila lá quando iniciou e todo mundo tava indo contra, viu? Olha Não, que bacana. hoje a minha família, as minhas irmãs falam que elas me julgaram absurdamente quando eu fiz a Fatec, que elas falaram que eu era doida, que eu ia ser pobre, que não sei o quê, super, super, super saudável, assim, um clima super amistoso entre irmãs. E aí hoje elas falaram que elas tiram o chapéu pra mim, porque na Continua época, sendo doida, tá? na época eu vi uma oportunidade que nem elas tinham enxergado, assim, sabe? Que bacana. Nossa, eu fico muito contente de ouvir isso, né? E aí você foi contratada como? Analista de dados júnior. Legal. Agora me conta, o que que é um analista de dados júnior? O que que ele faz? Júnior é porque tá começando agora, né, gente? É só um passo acima do estagiário. Mas é ótimo, foi assim, maravilhoso. Eu falava que eu era a Juninha do time. Juninha, então, tipo, eu podia fazer o que eu quiser, fazer qualquer cagada. Analista de dados é a pessoa, é uma área de suporte à área de negócio ou outras áreas da empresa. O que que significa ser área de suporte? Que eu, como sendo da área de dados, eu dou suporte desenvolvendo informações, soluções, auxiliando as outras áreas na tomada de decisão. Né? Então, quando eu entrei, eu era da área de dados que prestava suporte para a área comercial da empresa. Então, basicamente, o meu dia a dia, eu trabalhava com um banco de dados, eu desenvolvia relatórios, eu desenvolvia análises, eu desenvolvia todos esses tipos de solução para ajudar o negócio, o comercial, a tomar decisões. Então, como por exemplo, o meu time, a gente lidava com os gerentes, de conta. A Shopee tem gerentes de conta, que são as pessoas que ajudam os lojistas, né? Então, nós temos um grupo de gerentes de conta e eles ajudam as marcas na Shopee a crescerem no nome, né? Crescer em números. Então, eu era a pessoa que ajudava esse time e ajudava nas metas. Então, por exemplo, o nosso gerente de contas, ele tinha metas de número de pedidos, número de, que fala revenue, que é número de receita, o nosso ticket médio. Então, assim, a gente colocava, olha, a sua conta, ele tinha uma conta, uma carteira com, por exemplo, 20.
vendedores. E ele precisa fazer com que esses 20 vendedores performem tanto, ganhe tanto, tenha um ticket médio de tanto. E aí eu era a pessoa que pegava esses números, eu acompanhava as metas, mais pra frente, né, um pouco quando eu tinha um pouco mais de maturidade, eu ajudava a desenvolver essas metas. Então, era assim, muita área técnica, muita área de matemática para poder fazer o percentual de crescimento, quanto que ele vai crescer no mês que vem, considerando o crescimento da carteira de não sei o quê. Então, assim, é basicamente isso. Você ajuda uma área a tomar decisões. Então, outro exemplo a gente tinha as categorias, né? Então a Shopee, ela tem as categorias dos produtos. Então eu tenho um vendedor que ele vende, por exemplo, na área de comida, ou que ele vende móveis, que ele vende eletrônicos. Então a gente tem essas categorias e a gente fala, olha, mês que vem é mês das crianças. Quais são as categorias da Shopee que mais se desenvolvem no mês das crianças? É a categoria de roupas, categoria de brinquedos, categoria de eletrônicos. Então, mês que vem, a gente tem que fazer uma campanha focada nesses caras. Aí eles chegavam para a área de dados e falavam: quem são os vendedores que precisam se desenvolver no mês de outubro, considerando essas premissas? E aí eu ia no banco, eu fazia pesquisa para entender quem eram os maiores vendedores que tinham maior potencial de crescimento, baseado nessas premissas que iria ajudar a gente a alavancar os números da Shopee naquele mês, né? Então, Entendi. basicamente meu dia a dia era isso, assim, na área de comercial. Entendi. Nossa, calma. Muita É, informação. sim, perguntas, muitas perguntas. Primeiro, sobre evolução. Entrou como júnior, hoje você está como Pleno. plena. Tá. Qual foi o seu salto de evolução? O que está mudando da sua rotina do que você fazia quando você entrou para hoje? Eu tive muitas mudanças. Se for considerar, a gente está em 2025, eu entrei em maio de 2022, então já são aí 22, 23, 24, já mais de 3 anos já, Anos. né? Já deu mais de 3 anos que eu tô na empresa. Eu tive esse desenvolvimento de júnior para pleno. Assim, eu entrei como júnior em maio, em dezembro eu já fui promovida para pleno. E eu sigo com o pleno desde então. Eu sinto que essa evolução de júnior para pleno, ela aconteceu bem rápido, porque espera-se de um júnior que ele realmente não tenha experiência e precise se desenvolver tecnicamente, né? Então, é aquela pessoa que as habilidades técnicas delas ainda é uma habilidade bem baixa, né? É a pessoa que vai começar a desenvolver tecnicamente o SQL, que não tem capacidade de fazer projetos sozinhos, de pegar demandas sozinhos. É a pessoa que vai ser assistida em toda atividade que fizer e que realmente vai ser desenvolvida. E eu entrei, como eu estava fresco da faculdade, tinha acabado de me formar e estava focando nessa área, estava estudando, eu já tinha um conhecimento técnico que me permitiu ter um pouco mais de liberdade. E eu tinha uma maturidade de ter tido uma oportunidade de trabalho anterior que me permitiu também ter as soft skills necessárias ali para ser promovida rápido, sabe? Então, assim, não é uma coisa tão comum de acontecer, mas é que naquele momento, no time que eu estava inserida, nas demandas que eu tive, no universo que eu tive, me favoreceram para ter essa evolução Legal. rápida, né? E é bom você explicar esse contexto, porque até eu, na minha posição de gerente de projetos, o que eu tenho que olhar ali para a pessoa é quais são as habilidades que eu consigo treinar. Habilidade técnica Uhum. eu consigo treinar, mas eu não consigo treinar a competência da pessoa, tá ligado? Então, eu não consigo treinar As soft soft skill, skills. né? Então, a gente tem que olhar muito para isso, né? E às vezes a contratação e até a promoção, ela vem muito por conta dessas soft skills. Muito legal. Sim, então É, isso foi bem importante, essa parte de que eu já tinha um pouco dessa maturidade que as soft skills me proporcionaram, que eu acho que foi o principal para eu ter conseguido alavancar de júnior, assim, num espaço de tempo bem curto. legal. Deu para entender do seu dia a dia, o que que você faz, etc. Mas assim, na prática, que ferramenta você usa? Cara, isso pra mim é uma pergunta bem específica, porque assim, existem ferramentas hoje, um analista de dados, as principais ferramentas que ele precisa, as principais skills técnicas é o SQL, assim, indescritivelmente você tem que ter uma capacidade de SQL bem desenvolvida. O Python é um adicional, ainda é considerado como um diferencial para um analista. Existem, por exemplo, para quem quer ser engenheiro de dados ou cientista de dados, o Python é necessário. Mas para um analista, o Python é um diferencial hoje.
Mas assim, quando Uhum. você fala em ferramentas, as ferramentas do mercado que mais existem é o Data Studio, o Tableau. Muitas empresas usam o Tableau, que é uma ferramenta super intuitiva, super legal de mexer, super tranquila. Só que na Shopee, é uma empresa do Sudeste Asiático, ela tem uma mentalidade um pouco diferente, né, do Ocidente. E eles têm uma preocupação com a segurança e a confiabilidade dos dados muito grande. E eles optaram por desenvolver as ferramentas próprias. Então, hoje, Uau. as ferramentas do meu dia a dia que eu uso são totalmente desenvolvidas e criadas pela Shopee. Então, assim, a ferramenta que, por exemplo, o Tableau, que seria um lugar para poder criar relatórios. A gente tem uma ferramenta própria da Shopee que chama Data Dashboard. A ferramenta de programação, de tabelas, de onde você vai fazer as queries, né? Vai poder puxar ali, usar o SQL. Existe, por exemplo, o Visual Code, né? Que é uma ferramenta muito usada no mercado hoje. Mas a Shopee usa um que chama Data Suite, que é uma ferramenta própria, né? Então, Uhum. assim, é bem específico no meu caso. Eu acho isso muito interessante como empresa ter essa confiabilidade, assim, e é muito legal que tudo que a gente quiser fazer, a gente consegue pedir, né? Então, se, por exemplo, quando eu entrei, o Data Studio, o Data Suite, ele era uma ferramenta bem rudimentar, que ainda estava em desenvolvimento. Ela era muito atrasada em relação às ferramentas competitivas do mercado, né? Então, eu não conseguia abrir uma abinha para tipo um bloco de notas, não existia. Tudo que eu quisesse escrever código, eu tinha que criar uma task para poder escrever alguma coisa, mesmo que fosse só tipo para escrever besteira e que não ia ser usado. Isso é uma coisa extremamente comum em qualquer ferramenta Visual Code. Você abre uma abinha ali, uma temp query, né, uma abinha temporária, você escreve alguma coisa, você apaga, tá tudo certo, né? Isso não existia. Quando eu entrei, eu abri um ticket para poder pedir para que isso existisse. Demorou um ano e meio, mas eles fizeram. Que Então, bacana. assim, é bem diferente porque assim, olhando eu como profissional, não é tão vantajoso como profissional fazer parte de uma empresa que usa ferramentas próprias, porque hoje eu estou completamente desatualizada com o que acontece no mercado, né? Então, o Tableau, eu sei que ele é uma ferramenta usada em muitas empresas e ele é bem consolidado, mas assim, eu não abro ele há mais de 3 anos. Então, eu considero que, como profissional, isso pode me dar ali uma dificuldade, que depois eu vou ter que aprender uma ferramenta nova quando eu for mudar de empresa. Mas como empresa, eu acho que isso é uma puta vantagem, Ah, assim, sabe? opinião minha, talvez tenha sim uma dificuldade pela ferramenta, mas eu acho que vai muito além da ferramenta, porque a base é a mesma. Você usa o Sim, SQL aqui, com você vai usar o certeza. SQL ali. Então, se você tem algum período de adaptação, vai ser da ferramenta. E, É, sendo bem sincero, as é ferramentas elas tranquilo, né? estão sendo mais autodidatas, não é bem esse termo que eu quero, mas vou usar. Uhum. Estão sendo mais autodidatas, né? Então, Intuitivas. intuitivas, perfeito. Então, eu acho que no futuro, né, isso não vai ser um problema. Que bacana, Sim, Marilo. É, e aqui, ainda na parte da produção, quais habilidades que você considera mais importantes para quem quer começar nessa área? Né, você falou SQL. da linguagem, né? SQL, SQL, tá, Cara, gente? Ó, tá de SQL. você não faz nada sem SQL. E eu acho muito bom porque eu acho muito fácil de aprender e usar o SQL. Ele é muito intuitivo, sabe? Então, assim, a área de dados é SQL. Fora isso, tem uma coisa assim que tá muito em alta, que inclusive eu ganhei um livro do Head da empresa sobre isso, que chama Storytelling com Dados. Storytelling. Storytelling é você aprender a contar histórias. É basicamente você aprender a fazer um relatório e contar alguma coisa, né? Na prática, não é tão fácil. Na teoria, é super legal, super intuitiva, mas na prática, quando você lida com pessoas, é muito difícil você conseguir contar uma história do jeito que você quer, do jeito que aquela pessoa entenda, porque você está trabalhando com pessoas de backgrounds de muito diferentes e você normalmente está trabalhando com áreas muito diferentes, né? Tipo assim, quando eu comentei que eu entrei na área comercial. Hoje eu tô na área logística. Então, assim, as coisas que eu olho, as pessoas que eu lido, são pessoas totalmente diferentes. Antes eu estava lidando com pessoas de negócio, de comercial, de vender, de galera de vendas, né? Quem conhece é a galera de vendas. Agora eu estou lidando com pessoas de operação, pessoas que trabalham em warehouse e realmente na operação logística da empresa, cara. E é um universo assim totalmente diferente. Mas eu acho muito importante.
que você tenha a sua base em SQL, que você saiba como funciona e como se desenvolver um storytelling, como você conta, como você apresenta. Tipo assim, beleza, eu tenho o dado. Eu sei o que tá acontecendo, eu sei o que tem que fazer. Como que eu transmito isso pro meu stakeholder? Né? Como que eu faço ele entender o que precisa ser feito? Né? Então, acho que isso são habilidades que até hoje, cara, o meu head, até hoje, o que ele mais fala sobre isso. A gente tem até um meme, uma figurinha que é tipo, que é a cara dele falando, sou viciado em storytelling. Porque é um skill, eu considero uma soft skill, não considero uma hard skill isso. Que é que não tem como você aprender demais, sabe? Nossa, eu gosto bastante da área de dados, eu tenho muito interesse nisso, né? Então eu vou até pesquisar essa leitura porque Eu tenho é do esse meu livro, interesse. se eu tivesse em Rio Preto, eu te emprestava. Viu? Ó, se você me chamasse para visitar, Sim. Ó, eu tenho duas perguntas aqui, mas eu não sei se a gente pode fazer elas nesse contexto, tá? Não é que não pode, não sei se você vai querer responder. Quais foram os principais desafios técnicos ou emocionais? Você já respondeu um emocional na outra empresa. Na Você quer outra responder empresa. algum desafio aqui na Shopee que você teve? Cara, emocional nessa empresa, eu acredito que pra mim a maior dificuldade é lidar com a pressão. Assim, na área que eu tava do comercial e na área logística são pressões diferentes. Mas teve uma época que eu já era pleno e que o meu time, ele sofreu muitas mudanças ao longo do tempo. E teve um determinado momento em que eu me tornei a pessoa-chave do meu time. O que que é a pessoa-chave? É a pessoa que, se der alguma merda, é você que eles vão chamar. Né? Teve muitas mudanças, meu time cresceu, diminuiu, eu fiquei sem líder por um tempo. Então, assim, eu sabia que se qualquer coisa de errada que acontecesse naquele período, eu seria culpada. Isso gerava uma pressão emocional que era bem difícil, assim, de se manter, de lidar, sabe? Mas eu sabia que também essa pressão era muito de mim. Porque, querendo ou não, eu estava sem uma liderança e que se alguma coisa acontecesse, a culpa não deveria ser apenas minha. Era do líder do meu líder, né? Que era a pessoa que está acima de mim. Enquanto eu não tenho um líder direto, é a pessoa que está acima. Mas assim, querendo ou não, você não quer que coisas erradas aconteçam, você quer tentar mostrar que você está sob controle. Ainda mais que eu tinha interesse em me tornar uma liderança, então era a oportunidade que eu tinha. Isso foi um desafio, eu bati a cara na parede algumas vezes, merdas aconteceram, teve uma vez, né, que, assim, o meu líder direto era o Lucas, por exemplo. Nem sei se era o Lucas, mas assim, vamos dar nome. O meu líder direto era o Lucas. O Lucas não estava, eu estava sem Lucas. A pessoa acima do Lucas era o Steven, que realmente era, o nome dele era Steven, ele era da Malásia, né? Ele não era brasileiro, ele morava no Brasil, fala português, mas enfim, já temos ali umas diferenças culturais, né? Era o Steven. E o Steven é uma pessoa asiática que gosta muito de trabalhar. E ele era uma pessoa muito inteligente, muito gente boa, mas muito. Ele ainda é, tá? Ele não morreu. Não, ele é. É que eu não sou mais. Ele não é mais meu líder, desculpa. É que Uhum. eu não trabalho mais diretamente com ele. Mas ele é uma pessoa muito rígida para algumas coisas. Ele quer que tudo esteja correto, certo, bem direcionado, bem apresentado e bem explicado. E sem questionamento. Ele não gostava que os nossos stakeholders, né, as pessoas que a gente entregava os dados, questionassem as coisas. E aí aconteceu uma situação de que eu fiquei sem o líder, sem o Lucas, e eu estava num período que tudo estava dando errado, apagando um monte de incêndio, resolvendo o problema meu e dos outros, do meu time todo, porque as pessoas do meu time, eu era a pessoa mais antiga do time, eu era a pessoa com mais responsabilidade naquele momento. E aí chegou uma hora que eu fiz uma reunião com ele, que eu falei assim, que o Steven não estava contente com o meu trabalho, com o trabalho da minha equipe. Ele falou assim, Malila, ele me chamava de Malila. Muito fofo, eu amo. Ele Malila. brigando e você vai ali, ai, que Ai, fofinho. muito fofo, gente. Eu amo o Steven. Ele era assim, ele é um fofo. Falei assim, Malila, hoje você é o meu time mais fraco. Ele tinha 6 equipes que ele cuidava. Hoje você é meu time mais fraco. O que que tá acontecendo?
Por que que isso tá acontecendo? Você era uma funcionária, você é uma funcionária tão boa. O que que tá acontecendo? Assim, e eu borbulhando por dentro, sabe? Eu falei assim, Steven, eu estou tentando sobreviver neste momento. Eu não estou preocupada em performance e entregar o melhor que o time consegue. Neste momento, eu estou tentando apenas sobreviver a este período. Eu não consigo que você exija mais do que isso pra mim neste momento. Então, assim, foi um período bem complicado. Mas assim, foi muito bom, uma coisa, uma dica, né? Sejam completamente honestos, galera. Quando o assunto é esse, quando o assunto é pressão, é demanda, é dificuldade, se você tem dificuldade, seja honesto de que você já está fazendo o seu melhor, assim, e você já, se você estiver, né, fazendo o seu melhor. Mas seja honesto, porque a honestidade, assim, eu sinto que foi um pilar muito importante entre mim e o Steven nessa época. Tenho muito carinho por ele, um fofo. Tenho muitas saudades de trabalhar com ele, né? Porque ele continuou na área comercial e eu tô na área logística agora. Mas isso foi um perrengue, assim. Entendi. Nossa. É... Lavínia? Pesada, Pesou o super clima. ruim. É. Realmente. Mas que bom. E eu concordo bastante com isso, né? Tipo, isso que você teve foi quase um one-on-one, na verdade, né? Então, se você Sim, não fala, a gente tinha one-on-ones, porque eu não tinha líder direto, eu não tinha com quem falar. Ele era a única pessoa do time. Então, assim, e eu sabia que o time que eu estava, eu tinha uma estagiária que estava sobre a minha tutela. Eu tinha outras duas pessoas que eram plenos, eu era pleno também, só que eles eram muito mais novos de casa do que eu. Então, naturalmente, entendi. eu era o guarda-chuva que segurava a galera. E eu sabia que se eu não falasse, eles não iam falar. Ia parecer que a gente era tudo uns malucos que de repente não quer mais trabalhar, sabe? Jesus. É, e é interessante a gente ter essa visão do one-on-one, de ser sincero, porque até que você não fale, o problema não existe, né? Então, assim, sinceridade é tudo, né? Sinceridade, ela conta bastante. Sim, mas uma coisa E assim, uma coisa importante também que eu sinto em mim hoje, assim, é que é muito importante ser sincero, mas você não pode esquecer que primeiro você precisa entender o que está acontecendo, entender o que você está sentindo antes de comunicar. Eu acho que isso entra um pouco mais também na maturidade, né? não só Porque maturidade, mas também inteligência emocional, né? inteligência emocional e maturidade. Porque se você não sabe o que está acontecendo, se você não sabe quais são os problemas, quais são os gatilhos, não adianta você falar pro seu chefe, porque seu chefe não é seu pai, não é sua mãe. Ele não vai investigar o seu problema e resolver o seu problema para você, se você não souber qual é esse problema. E eu tenho essa noção também, porque hoje o meu noivo slash marido, ele é gestor. E eu vejo muito que ele está do outro lado, né, dessa situação. Então, assim, ele chega pros seus liderados, né, e pergunta o que tá acontecendo. Se a pessoa não souber explicar, não tem como ele tomar alguma atitude. Então, assim, entenda, processe, desenvolva e depois comunique. Que foi o que aconteceu ali no momento do Steven, que, lógico, eu falei essas palavras assim, eu tava só sobrevivendo, mas claro que eu trouxe provas, eu trouxe demonstrações, prática, o que aconteceu para explicar o que eu estava sentindo, para explicar o que precisava ser feito, né? Eu não vou ficar só chorando as mágoas, assim, não faz sentido, né? Entendi. Muito bacana. É, ainda nessa área, né? O que que você mais ama e menos ama na questão de análise, né? Análise de dados. Cara, eu era um pouco da maluca do storytelling também. Depois que eu li aquele livro, e a gente teve alguns grupos de atividades na Shopee, né? Que tem muito atividade de colaboração entre os times, assim. E teve algumas, assim, voltada para storytelling. Eu tava muito viciada nessa parte. Eu gosto muito de estudar sobre isso, de entender como fazer apresentações, como. Eu gosto muito de falar. Então, assim, meio que cabeu ali e eu sinto que é uma coisa que eu tenho bastante interesse. E assim, sinceramente, o que eu menos gosto também é coisa muito técnica. Ah, tipo, cara, eu faço coisas técnicas, mas assim, para mim tem um nível normal de coisas técnicas, tipo SQL, e pra mim tem um nível avançado de coisas técnicas, que pra mim já eu acho muito difícil. Que eu estou me obrigando a aprender, que é quando trata de engenharia de dados. Que é tipo assim, para eu poder fazer análises de queries,
eu preciso ter um banco de dados criado, estruturado e rodando e funcionando. Para eu poder Uhum. puxar as informações que eu quero, fazer assim, ah, eu quero isso, e trabalhar com os meus dados. Só que quando você se aprofunda na área de dados, você não consegue fazer a análise se você não tem uma engenharia muito bem construída, trabalhada e performando. Se eu começar a puxar tabelas pesadas e coisas, informações, sem pensar no amanhã, a minha estrutura, a minha base começa a quebrar. Porque eu começo a usar muito processamento, eu começo a usar muita informação, e aí eu preciso conseguir melhorar isso, sabe? E eu acho que essa parte é bem difícil de fazer, né? Então, principalmente que a gente não tem isso aqui no Brasil. Pessoas que são da base de engenharia. É tudo galera de fora, tudo galera de Singapura. Então, pra mim, hoje é a parte mais difícil e a parte que eu tô tentando me obrigar a aprender pra eu conseguir resolver meus problemas. Legal, interessante. Bom, desse tópico a gente acabou, e aí eu queria te perguntar, visto toda essa sua carreira, teve algum momento que você já pensou em desistir? Ai, gente, trabalhar é foda, né? Assim, eu não queria ter que trabalhar. Gosto muito do que eu faço, mas assim, quem não quer ser herdeiro, sabe? Assim, quando as coisas estão difíceis que você pensa, ai, eu queria só ser um O esposa maior sonho do troféu. proletariado é desistir da sua profissão, né? É ser herdeiro, sim, lógico. Então, quem nunca? Não que você não goste do que faz, mas assim, né, Não, gente, se pô, for para assim, escolher entre, se assim, meu ser chefe estiver herdeiro. assistindo, pô, adoro, amo trabalhar. Mas assim, na prática, gente, é difícil, não é fácil, é complicado ser adulta, é complicado trabalhar. Mas pelo menos eu estou feliz de fazer alguma coisa que eu gosto. E indo na contramão dessa linha, o que que te motiva a continuar? Eu sinto que a Dinheiro. área. Dinheiro. Preciso comprar minhas coisinhas, preciso pagar meus As boletos, blusinhas? minhas Eu brusinhas. ganho cupom da Shopee, querido. Trabalho Não lá. ganho, não ganha cupom, cara. Não, a gente, funcionário não tem direito a cupom. Você só ganha cupom se você participar de algum concurso e ganhar. Tipo assim, às vezes eles fazem eventos É na mais empresa. difícil do que pro cliente, né? É mais difícil, tipo, você tem que ficar girando roleta em evento que tem na Shopee, mas aí pra isso eu preciso ir lá no escritório, girar a roleta e ver se eu ganho alguma coisa. Não é difícil. Mas assim, falando sério, eu acredito que me motiva a continuar principalmente na área de dados, que é uma área que você consegue trabalhar com qualquer coisa. Eu falo isso desde o momento em que eu decidi que eu queria trabalhar com dados. Como eu comentei, dados é você prestar suporte a alguém, a alguma coisa. Eu entrei na área prestando suporte ao time comercial, trabalhando com métricas de venda, de ticket médio, de dinheiro. Hoje eu trabalho com logística. Eu tenho métricas de tempo de viagem de carros, quantidade de pacotes que entraram num warehouse, quantidade de pacotes que saíram, qual que é a eficiência do time. Eu fico olhando métricas de pessoas. Então, tipo assim, eu não tive que me especializar na área logística, eu não tive que me especializar na área comercial. Então, assim, dados te permite trabalhar com qualquer coisa. Se amanhã eu entrar numa empresa de financeira, trabalhar com métricas financeiras, eu consigo, porque dados me permite isso, sabe? E eu acho que isso é um motivador de que eu sei que eu não preciso me cansar do que eu faço. Porque se eu me cansar de trabalhar com isso, eu posso simplesmente ir para outra área trabalhando com o que eu trabalho. Eu não preciso mudar de carreira, sabe? Então, para mim, esse é o melhor benefício de trabalhar com dados. Legal. Fora da área da tecnologia, o que que te inspira? O que que recarrega suas energias? Quais são seus hobbies, né? Ah, eu queria ter mais hobbies. Hoje, minha vida tá um pouco não comum para uma menina de 24 anos, uma jovem mulher. Porque hoje eu já sou casada, né? Eu tenho dois enteados e quatro gatos. Então, assim, o meu dia, a gente tem um dia a dia bem, uma rotina bem definida e não tenho muito tempo para hobbies, mas eu gosto muito de ler ainda, né? Ainda sou a nerdola. Entrei para o mundo dos Bob Goods, inclusive aqui na minha gaveta eu tenho muitos livrinhos de pintura, muitos Bob Goods, muitas coisas. Cadê? Deixa eu pegar aqui, que a minha gaveta tá tão cheia, gente. Comprei várias coisas, várias canetinhas. Eu tenho as minhas canetinhas de Bob Goods, eu tenho essas canetinhas aqui, eu adoro, gente, adoro papelaria. Nossa. Seria muito bom. Eu e o Fernando, meu noivo, a gente gosta muito de viajar.
sim, de viver experiências novas, de novas coisas. Então, acho que hoje é a minha vida. Uhum. Entendi, legal. E qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Na vida, no Ai, trabalho? não sei, isso eu não parei pra pensar, gente. Eu não fiz a lição de casa nessa parte. Deixa eu pensar em alguma Hum. coisa. Não, às vezes o melhor conselho foi ler storytelling, ok? Né? Pode ter sido esse, quem É, sabe? Bacana. então. Bom, Marila, chegando aqui no encerramento, primeiro, parabéns. Cara, parabéns por ser quem você é, porque, cara, sua trajetória é muito legal. E assim, eu sou seu amigo, vai fazer 10 anos, né? E tem coisa que eu não tinha ouvido, né? Eu não tinha visto sua visão completa. Sim. Eu sabia mais ou menos o que estava rolando, às vezes eu sabia um pouquinho mais o que estava se passando ali no momento, mas. É inspirador. E, na verdade, você foi essa pessoa que me inspirou desde o ensino médio, né? Porque era muito legal eu ir para a escola e eu ter em quem me espelhar. E você era uma dessas pessoas, né? E era Fofo. muito bom a gente ter essa mentalidade bem parecida. Então, os nossos desafios, eles foram parecidos, claro, cada um ele seguiu numa área, mas você é a pessoa que me inspirava, não somente como pessoa que trabalha, né? Não somente como profissional, mas também como pessoa. Modo de pensar, modo de viver, modo de enxergar as coisas, sempre com uma positividade, rindo, às vezes com a negatividade que a gente precisa, Da mas força do ódio, como a gente sempre a gosta de força do falar. ódio. Sim, verdade. E eu gosto muito de ter você por aqui, né? E eu queria que você transparecesse, se você conseguiu, para quem está ouvindo a gente, né? Para quem está vendo a gente, para quem está acompanhando a sua história. E eu tenho certeza que você está só começando, tá? Ai, E fofo. por toda essa sua trajetória, eu acho que você tem o potencial e você está trabalhando nele na medida do possível para que você alcance rios bem maiores, né? Então, parabéns e muito obrigado por ter aceitado a participação aqui no podcast, tá? Ah, fofo. Fico muito feliz de participar aí desse seu projeto, né? Como você comentou, aí são muitos anos de. Ah, você tá esperando aqui, peraí. Pronto. Na verdade, eu Ah, queria ver se desculpa. tinha efeito, não tem efeito, tô triste. Não, Só em Ah, MacBook que tem efeito de coração. Fico tão triste com isso, gente. nunca que vi. ansiedade. Mas eu fico muito, muito feliz aí realmente de tudo que a gente fez aí nessa trajetória e de todo o acompanhamento que a gente teve ao longo disso, mesmo que a gente tenha seguido em áreas diferentes, mas ainda assim são muito parecidas. Então, é muito bom isso, é muito bom ter vocês. Vira e mexe, eu buscava conselhos com a Marila, né? Então, é sobre. Hum, É. demais. Agradeço também, viu, Marila? Foi um prazer te conhecer. Eu adoro conhecer as diferentes personalidades dos amigos do Will. É sempre uma surpresa quem vai estar aparecendo. Ele é muito eclético nas amizades, né? Muito eclético. Eu falo, será que ele vai ter alguém pior que eu? Não sei, vamos tá vendo. É bem aqui, entendeu? Ó, tá aqui, Eu ó. achei muito legal que você, né, comentou, foi vai indo, você não forçava as coisas, mas mesmo assim a sua vida foi muito doida, sabe? Tipo, você criou uma metodologia de arrumar emprego que não deu certo. No Você não, final foi no QI, tipo, cagou, foda-se. você espera você ter atualizado isso no post, ó, o pessoal atualizando, não arrumei emprego com essa metodologia, mas Pô, enfim. não, mas aí eu tava vendendo ali, eu tava vendendo a minha história. Acho que não sei, Ah, acho que eu tá não vendo? O falei isso, não. storytelling, ele veio, ó, Pô, desde antes, é viu, isso que é o gente? storytelling, entendeu? Total. Mas enfim. Então, ri muito. Nem consegui fazer perguntas. Normalmente eu tenho umas perguntas meio chocantes, assim, ou para quebrar as pernas. Mas você realmente estudou muito storytelling, porque você vai falando, você fala pra caramba, você vai falando, mas você vai falando atrás do outro, aí do nada, aí vai e pesa o clima, às vezes, E pensa que ele mas, vai fluindo, né? mas vai fluindo. Então, nem quis te interromper, acho que assim daria para ficar umas 2, 3 horas no podcast rolando com você contando todos os detalhes da sua história, Nossa, porque gente, você faltou tanta coisa pra contar, realmente é uma trajetória aí não são muitos anos, né? Se for para pensar, foi uma trajetória de, quê? De 5 anos, mas que muitas coisas aconteceram, né?
Com certeza. Você focou nos agitada. detalhezinhos muito interessantes, né, Will? Sim, Que molda a sua personalidade. Então, espero. Bom, você já falou que ficou feliz de ser convidada, mas isso aí, galera. E vamos resgatar, Will, trazer o post dela lá do LinkedIn e sim, pôr o post dela. Viralizar de novo, poxa, tá parado. sim. Na É nem verdade, que agora que eu que vou utilizar o post, tá bom, galera? Bom, então, muitíssimo obrigado, viu? Aqui a gente se encerra. Vejo vocês no próximo episódio e vamos deixar também o link das redes sociais da Marila. Tudo bem, Marila? LinkedIn? Entra lá no meu LinkedIn. LinkedIn, gente, pra vocês verem o post Vai lá, interagir com o post, vamos reviver o post, tá bom? Essa É, vai meu ser a nome não é intenção. difícil de achar, né? Só se atentem, são dois L's. Marila, Você coloca prima do Picasso, tá bom? Aí prima vai do aparecer, Picasso, ok? sobrinha neta. Mas é Exatamente. Então, Marila Leite, meu LinkedIn, podem, aceito todo mundo que me pede pra conectar lá. Me faça um chama lá. networking. Isso. Valeu, galera. Tchau, tchau. Falou, Valeu, valeu, tchau, gente.